Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é o meu aniversário e eu sou grato a Deus por mais um ano de vida. E ter você aqui comigo diariamente é um grande presente. Deus abençoe profundamente a vida de cada um de vocês. Eu já te convido a você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo 2. Nós vamos começar hoje uma série que é muito rápida, dinâmica, apenas 7 episódios. Nós vamos falar sobre as cartas das igrejas em Apocalipse. Para quem não sabe, Apocalipse é o único livro profético do Novo Testamento, assim considerado. No Antigo Testamento existem os profetas maiores, os profetas menores, e o único livro considerado profético no Novo Testamento é o livro de Apocalipse. É claro que toda a Bíblia ela tem uma abordagem profética, mas, por exemplo, a título de curiosidade, o Novo Testamento começa ali com os 4 evangelhos, tem um livro histórico, que é o livro de Atos, depois vem as cartas, cartas paulinas, cartas gerais e, por último, a carta, na verdade, o livro de Apocalipse, que é uma revelação de Jesus, ali escrita pelo apóstolo João quando ele está preso na ilha de Patmos. Observe que interessante, né? O apóstolo João ele é exilado ali na ilha de Patmos, é uma prisão política, uma perseguição religiosa, e diante daquela prisão, João tem aquela que pode ser considerada a maior revelação de sua vida. Isso já nos ministra que nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus se revela de modo singular. Mas abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 2. Enquanto você abre a sua Bíblia, gente, deixa um like nesse vídeo. Seu like é muito importante para que essa transmissão alcance e abençoe outras pessoas também. Se inscreve no canal e até mesmo você que já está inscrito, vou te pedir o seguinte: ao lado do botão inscreva-se, que fica aqui embaixo do vídeo, tem um desenho de um sino. Clica ali e ativa na opção todas. Na última sexta-feira, por exemplo, tenho o costume de enviar o link dos devocionais numa lista de transmissão. Por algum bug, alguma falha do WhatsApp, muitas pessoas não receberam. Então, para que você não fique refém desses bugs, refém do envio no WhatsApp ou em outros canais, quando você ativa o sininho das notificações, o próprio YouTube sinaliza quando a nossa transmissão começa, e também outros vídeos que eu tenho colocado aqui no canal, momentos de adoração musical por completo, por assim dizer, naquele período de ministração de louvor musical na igreja, ou algumas músicas em isolado que eu tenho colocado aqui no canal. Que tudo seja um instrumento de Deus para te abençoar. Apocalipse capítulo 2, nós vamos hoje começar essa série, gente, que vai ser muito preciosa. Nós estamos vivendo momentos na sociedade mundial que levam as pessoas a refletirem sobre o final dos tempos, sobre como as coisas ocorrerão. E essas cartas, elas são muito pontuais, elas vão direcionar o nosso coração diante dos fatos que estão ocorrendo. Antes de entrarmos no conteúdo em específico, apenas hoje, para nós introduzirmos esta série, eu gostaria de citar 3 motivos aqui pelo qual eu costumo perceber que as pessoas evitam ler o livro de Apocalipse. E quero te mostrar por que esses 3 motivos podem ser vencidos por você e te motivar a estudar essa carta que sim, ela é dinâmica, ela tem vários símbolos, ela requer um estudo cuidadoso, mas não é nada impossível, não é nada inacessível para o ser humano. Afinal de contas, aqui está a revelação de Jesus para o tempo do fim, o tempo que nós estamos vivendo. Primeiro grande motivo que eu percebo as pessoas desistirem de estudar Apocalipse é o fato de que o livro, ele sim, tem algumas mensagens ali que são seladas. Algumas coisas nós não conseguimos compreender. Porém, essa não é uma justificativa para nós desistirmos de ler Apocalipse. Porque ao mesmo passo em que tem coisas que nós não conseguimos entender por inteiro, aquilo que nós já conseguimos extrair já é muito importante para direcionar a nossa vida, para direcionar o nosso coração diante de tantas coisas. Semana passada, inclusive, comentando o que está ocorrendo lá no Oriente Médio, eu sinalizei que muitas vezes o nosso nível de assombro, de susto, de surpresa, está sim um pouco conectado com um desconhecimento do que a Bíblia já fala. Nós não podemos ter como surpresa o que está acontecendo, porque a palavra de Deus já sinalizava que essas coisas ocorreriam, e Deus ele não apenas deixou sinalizado os fatos, mas a nossa postura diante desses fatos. Então, primeira coisa, a ideia de que o livro é difícil de entender. Então, já pode superar isso. Mas a segunda coisa que muitas pessoas acabam evitando estudar ou ler Apocalipse é o fato de que o livro
parece ser uma carta de tragédias, uma carta de catástrofes. E por que que isso não deve prosperar, gente? Porque embora existam ali acontecimentos catastróficos no livro de Apocalipse, a grande verdade é que este cenário, ele é um pano de fundo, ele é um background para o que Deus fará na conclusão da história. Eu sempre brinco que quando alguém vai numa joalheria comprar um diamante, o joalheiro sabiamente ele coloca um pano escuro sobre a banca, sobre a mesa, e ali em cima do pano escuro ele coloca o diamante. Essa técnica serve para que o brilho do diamante, com o contraste do fundo preto, reluza ainda mais aos olhos do potencial comprador e ele adquira o diamante. Ou seja, aquele brilho fica mais forte ainda. Dessa mesma forma, esse cenário, esse background tão tenebroso, tão cheio de trevas do final dos tempos, ele na verdade serve para que o brilho da glória de Deus seja mais ressaltado ainda. E o final da história já foi escrito, já foi decretado. E esse Deus que tem a chave da história nos garante que um dia Jesus voltará e trará redenção completa para toda a criação. A terceira coisa, gente, aqui já é uma dúvida um pouco mais teológica, mas que algumas pessoas têm, é que algumas pessoas entendem que o livro de Apocalipse ele foi escrito só para aquela época. Talvez você seja uma dessas pessoas, ou você encontre algum teólogo que pense isso na internet. Que diga assim, olha, Apocalipse foi um livro que já se cumpriu na história e não se cumprirá mais, não serve mais para o nosso tempo. Eu, particularmente e humildemente, tenho um pensamento diferente. Eu acredito que tem sim alguns acontecimentos que ocorrerão nesse tempo e alguns acontecimentos atuais que se repetem durante toda a história, como por exemplo guerras, rumores de guerras, são situações que nós podemos verificar em toda a história. Porém, mesmo que o livro de Apocalipse já tenha se cumprido na história, estudar essa história nos ajuda a extrair diversas lições que nós podemos aplicar no dia a dia. Imagine comigo aquela história de Davi e Golias. Aconteceu há milênios e milênios atrás. Ela não se repete de modo literal hoje. Porém, quando eu medito nessa história, quando eu faço uma reflexão nela, eu consigo dali extrair lições para o meu dia a dia hoje, muitos milênios depois. Então, dessa mesma forma, o livro de Apocalipse continua tendo lições que são atuais, que são perenes e que servem para os dias de hoje. Feita essa introdução, gente, vamos ler aqui Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Nós vamos ler do 1 ao 7, só que eu vou começar já lendo os versículos e já trazendo aqui uma aplicação devocional para o nosso coração, tá bom? Simbora. Apocalipse 2, versículo 1 diz assim: Escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Gente, João escreve cartas para 7 cidades da Ásia e Éfeso, dentre elas, é a segunda maior cidade de todo o Império Romano. Se você pegar a parte oriental do Império, é a maior cidade. Se você for juntar todo o Império, ela só perde para Roma em termos de tamanho. Então, Éfeso era uma cidade muito grande, muito rica, com atividade comercial muito forte. E aí Jesus, ele está falando algo que João escreve. Então essa fala não é literalmente do apóstolo João, mas é aspas do Senhor Jesus. Inclusive, gente, só uma curiosidade, Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Então é uma revelação do próprio Jesus que está sendo escrita através do apóstolo João. E note como Jesus ele se revela para os cristãos da igreja de Éfeso como aquele que segura na mão direita as 7 estrelas. Essa é uma característica de poder. Alguém que consegue segurar as estrelas é alguém que tem muito poder. Agora é interessante que esse termo segurar, no grego, ele está escrito kraten. E esse termo kraten, ele tem um sentido de conservar. Ou seja, Jesus não tem só o poder de segurar, mas também tem um poder de conservar. Como é que nós aplicamos essa verdade para as nossas vidas? Jesus, ele não apenas nos segura no momento de fraqueza, ele não apenas nos segura quando estamos prestes a cair, mas ele também nos conserva, renovando a nossa fé em diversos momentos.
Uma curiosidade é que quando eu ensino sobre batalha espiritual, batismo no Espírito Santo, enchimento do Espírito Santo, dons espirituais, é muito comum as pessoas acharem que o revestimento, o enchimento do Espírito Santo, como ocorreu lá em Atos 2, só ocorre uma vez na vida, né? Mas na verdade, quando nós vamos estudar as Escrituras, nós percebemos que esse nível de enchimento marcante do Espírito Santo, ele ocorre e pode ocorrer várias vezes na vida do cristão. Provavelmente, aquele dia em que você fez uma decisão pelo Senhor Jesus, em que o Senhor alcançou o seu coração e você, entre aspas, aceitou a Jesus, eu digo entre aspas, porque na verdade não somos nós que aceitamos a Jesus, é Jesus que nos aceita, né? E é interessante que esse dia provavelmente é um dia marcante na tua história. Você deve ter memórias emocionais muito vivas desse dia. Porém, durante essa caminhada, certamente, sem sombra de dúvidas, você também vai se lembrar de momentos onde Deus te trouxe um renovo espiritual. Seja numa conferência, seja num retiro, seja num momento específico diferente, mas que você se lembra, Tiago, naquele dia eu fui renovado pelo Senhor, eu recebi novas forças do Senhor para caminhar. Ou seja, Jesus, ele te conservou, ele renovou as suas forças. Então, se você está cansado, está fraco, está sentindo que está caindo, ou até mesmo se você caiu, mas está aqui me ouvindo agora, não foi à toa que Deus te trouxe. Esse mesmo Jesus, ele pode te conservar, ele pode trazer renovo na sua vida, ele tem poder para isso. Eu não conheço nenhuma história que o meu Jesus não possa mudar. Então, se você precisa desse renovo, receba esse renovo. O mesmo Jesus que renovava, que conservava, que kratem, o verbo grego, que segurava a mão direita, perdão, na mão direita as 7 estrelas, que andava entre os 7 candelabros de ouro. Esse mesmo Jesus, ele é poderoso para trazer novo fôlego para a nossa vida espiritual. E é interessante, gente, que o versículo 2 fala assim, ó: sei de tudo o que você faz. Vi o seu trabalho árduo, a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. A principal lição da carta de Jesus para a igreja de Éfeso, aqui em Apocalipse, obviamente, é aquela expressão voltar ao primeiro amor. Não tenham dúvidas que essa é a principal mensagem. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Porém, nós não podemos ignorar as outras coisas que estão aqui. Porque Jesus ele faz a seguinte dinâmica. Ele vem trazendo uma série de elogios para a igreja de Éfeso e depois ele pontua aquilo que a igreja precisa melhorar. Das 7 igrejas, 5 delas têm uma lista de elogios e críticas. Tem uma igreja que só tem crítica e tem uma igreja que só tem elogio. As 5 das 7 têm elogios e críticas. Então nós podemos sim visualizar esses elogios. Ver o que Jesus está elogiando, que Jesus está dizendo, olha, muito bom, parabéns, continue, para que a gente possa aplicar para as nossas vidas. A primeira coisa é, sei de tudo o que você faz. Vi o seu trabalho árduo e vi a sua perseverança. Gente, essa palavrinha-chave, perseverança, é muito importante para o nosso relacionamento com Deus. Lá em Mateus, o Evangelho de Mateus, Jesus fala assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. E essa fala, ela vem no contexto onde Jesus está falando sobre perseguições que ocorrerão. Ocorreram naquele tempo, ocorreram durante toda a história e estão ocorrendo hoje. Quantas pessoas você conhece que tiveram um início de caminhada com Deus assim, muito inspirador, muito motivante, sabe? A pessoa estava ali no primeiro amor, de repente a pessoa vai arrefecendo, vai diminuindo, vai enfraquecendo, vai cansando e inclusive alguns até se afastam dos caminhos do Senhor. Se você é uma dessas pessoas que está aqui agora, eu não quero de modo nenhum trazer um peso de culpa, trazer um peso de acusação sobre o seu coração. A ideia não é essa. Mas você sabe, você está ciente, o Espírito Santo está falando ao seu coração que é necessário não apenas ter um encontro com Deus, algo que você se lembra lá no passado como uma rica memória, mas é preciso ter uma continuidade da sua caminhada com Deus. Entende? O casamento, um casamento bem sucedido, não é uma cerimônia, uma festa bem feita. Não é uma cerimônia onde as fotos foram bem tiradas, onde a comida estava deliciosa,
onde o vestido da noiva estava impecável, onde os convidados saíram emocionados. Não. Um casamento bem-sucedido é um casamento que gera frutos, tem longevidade, cuja aliança permanece para sempre. Entende? Então, muitos de nós temos apenas uma lembrança de um encontro que tivemos com Jesus lá atrás. Porém, esse mesmo Jesus, ele quer ter continuidade no relacionamento conosco. Então, Jesus, ele elogia o trabalho árduo e a perseverança dos cristãos de Éfeso. Tiago, você está falando aí, eu sou uma dessas pessoas que começou bem com Jesus, eu tenho história para contar com Jesus, tenho um testemunho para contar com Jesus, mas me afastei dos caminhos do Senhor. O que é que eu faço? Volta hoje, volta correndo, volta agora. Muitos de nós temos a ilusão de que sempre teremos o amanhã, sempre teremos o depois, mas na verdade nunca sabemos quando será o nosso último dia, nunca sabemos quando o nosso tempo está esgotando e é urgente. Nós temos uma atitude de voltar aos caminhos do Senhor se nós deixamos esse caminho. Deus está falando com alguém aqui, eu tenho certeza disso. E Jesus continua falando aqui no versículo 2: sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Gente, deixa eu só ingerir um pouquinho de água, daqui a pouco está seca. Eu quero aproveitar esse trecho aqui do versículo 2 para falar sobre falso profeta. Muitas pessoas erroneamente acham que um falso profeta é alguém que erra a profecia, é alguém que deu uma profecia errada. Não necessariamente. Por quê? Porque pode ser que um profeta imaturo ou uma pessoa que recebeu uma palavra de conhecimento, por imaturidade, ela misture as coisas e erre a informação. Vou explicar para você. Tem um exemplo bem interessante. Um pastor, ele estava pregando, ele recebeu uma visão de Deus sobre uma pessoa que estava ali sentada na primeira fileira. Esse pastor, ele viu um símbolo de música, uma clave, né? Sabe quando você abre uma partitura de música, aqueles símbolos? Ele viu um símbolo daquele, uma clave, descendo sobre a cabeça da pessoa. Ele teve aquela visão. E ele, olhando para aquela pessoa, de repente, ele subentendeu que Deus tinha um chamado com aquela pessoa na área da música. Até aí tudo bem. Aí ele chegou para essa pessoa e falou assim: olha, Deus, eu tenho tal visão, Deus, isso aqui sobre a sua cabeça. Estou vendo essa clave aqui sobre a sua cabeça. Então eu creio que você vai ser um grande músico, um instrumentista do Senhor, um cantor. Deus vai te usar pelas nações e pela música. O Senhor vai usar a sua vida e parará, 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 parará. Como se a pessoa fosse, digamos assim, ser levantado por Deus como um cantor ou como um instrumentista famoso. Só que a ideia não era essa. Ao final do culto, aquele homem que recebeu aquela profecia, ele foi até o pastor e falou: pastor, te agradeço pela visão que você teve, pela visão que você me comunicou, mas na verdade eu não tenho pretensão de ser músico nem de cantar. O que eu quis, na verdade, era uma resposta da parte de Deus, porque eu estou para investir numa loja de instrumentos musicais. E é um investimento grande. Então eu pedi a Deus uma resposta para não fazer um investimento errado. Quando você teve essa visão, eu creio ali que Deus me respondeu que eu posso fazer esse investimento, que Ele vai estar comigo. Então observe como neste caso, aquele pastor teve uma visão verdadeira, mas ele acabou comunicando de uma forma equivocada, porque ele misturou a visão com o entendimento da carne dele. Tem duas coisas, gente, em profecia. Existe a visão e existe o entendimento da visão. Isso é muito sério. Quando você vai ali para o livro do profeta Daniel, isso está ressaltado em mais de uma história. Está ressaltado como, por exemplo, Daniel, ele tem a visão do sonho que o rei teve. O rei não pediu só a interpretação do sonho. O rei falou assim, ó, vocês vão ter que saber o que eu sonhei e também a interpretação do sonho. Então uma coisa é a visão, outra coisa é o entendimento da visão. Lá em Daniel 10, quando o anjo ele vai novamente comunicar com Daniel, chamado jejum de Daniel, quem lembra? Se você for ver lá em Daniel 9, Daniel 10, 11, 12, você vai ver que Daniel... Só um momentinho aqui, gente. Pronto, só voltando aqui. Você vai ver que Daniel, ele vai fazer o jejum, chamado jejum de Daniel. Não é um jejum para que Deus lhe mostre uma visão. É o jejum para que Deus lhe dê o entendimento da visão. Entende? Então, lá no Antigo Testamento, o protocolo profético é o seguinte. Quando você profetiza errado,
você é morto em praça pública, você é apedrejado. No Novo Testamento é o contrário, você profetiza e submete a sua profecia à comunidade, ao conselho dos sábios. Então pode ser que por uma razão ou outra, um profeta hoje, ele erre a profecia sem ser necessariamente um falso profeta. Então peraí, Thiago, como é que eu vou identificar, portanto, um falso profeta? Vamos lá. Um falso profeta é alguém que até acerta a profecia, porém ele está com intenções erradas no coração. Um falso profeta, normalmente, ele vai se encaixar numa dessas três coisas. Ele profetiza para obter abuso emocional, para fazer abuso emocional, abuso financeiro ou abuso sexual. O abuso emocional é quando um líder religioso prende e acorrenta a vida daquela ovelha debaixo de uma liderança doentia. Eu tenho relatos de líderes que, por exemplo, exigem que as suas ovelhas peçam permissão a ele para poder comprar um carro, para poder vender uma casa. Sabe, são coisas que fogem completamente ao que a Bíblia fala. É um abuso emocional. Me perdoe se alguém aqui passa por isso. Se você alguém conhece essa realidade, meu irmão, fuja disso correndo. Eu te convido não a acreditar em mim, mas a mergulhar na palavra de Deus e buscar se verdadeiramente tem base bíblica para isso ou se é uma invenção humana, onde um coração humano deseja dominar sobre outras pessoas, entende? Esse é um dos exemplos do abuso emocional. Tem também um abuso financeiro, o próprio nome já diz, né? O profeta que ele profetiza e acerta a profecia, mas com fins de obter recursos financeiros. E o abuso sexual, o próprio nome também deixa implícito o objetivo dessas questões. Então o falso profeta, ele acerta a profecia. Porém a intenção do coração dele é uma intenção de lobo, onde ele quer se alimentar através da destruição das ovelhas. O exercício que eu sempre faço quando eu ensino sobre o falso profeta é o seguinte: eu chegar aqui e revelar toda a sua vida, tudo o que aconteceu, revelar os teus pensamentos, coisas que humanamente seria impossível saber. Eu revelar teu RG, teu CPF, tudo que você imaginar. A tendência é que você acredite em mim ou desacredite. A tendência, claro, é acreditar, porque são informações que não teria como eu obter sem uma revelação sobrenatural. Porém, preste atenção. Olha como o falso profeta funciona. Se você for em outras religiões, não me convém citar o nome porque a ideia não é desrespeitar nenhuma religião, é te fazer pensar. Se você for para outras religiões que também possuem um poder de revelar informações ocultas, qual seria então a diferença? Entende? Note que falar algo que está oculto não necessariamente valida o profeta. É claro que isso é uma das formas de Deus manifestar o poder. Porém, o falso profeta não é o que erra profecias. O falso profeta é aquele que inclusive acerta profecias, mas canaliza aquele ganho para o seu próprio interesse, que são interesses escusos à palavra de Deus e ao reino de Deus. Então note que Jesus ele elogia o fato da igreja de Éfeso vigiar e colocar à prova aqueles que se diziam apóstolos, aqueles que se diziam mestres. Você precisa colocar à prova as pessoas que têm um papel de liderança sobre a sua vida, não apenas vendo se aquela pessoa ensina o que é certo, o que é errado. Esse é um dos pontos. Mas é você vendo também os frutos da vida que aquela pessoa traz. É claro que ninguém é perfeito. As pessoas podem ter momentos de fraqueza, pecado e queda. Porém, a vida de um servo de Deus verdadeiro, por mais que haja um deslize, por mais que haja uma queda, a constância dele é caminhando debaixo da vontade de Deus. Do contrário, como infelizmente acontece por aí, existem alguns líderes religiosos que manifestam sim muito poder sobrenatural, mas a sua vida é vazia dos frutos do Espírito, e isso denuncia um poder que na verdade é vazio, um poder que na verdade, infelizmente, serve para interesses escusos. Então, Jesus elogia essa vigilância, tá bom? Então, para a gente continuar aqui, gente, o horário até já está um pouco estendido, peço desculpas, até porque na verdade nesse primeiro episódio eu fiz a introdução de Apocalipse, mas os próximos devocionais dessa série eles vão ser um pouco mais rápidos. Versículo 3, Jesus enfatiza algo interessante, ó. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto, que você abandonou o seu primeiro amor.
Note que há uma lista de elogios que Jesus faz à igreja de Éfeso, porém ele enfatiza um ponto específico. Tenho contra ti que você abandonou o seu primeiro amor. Sabe, gente, eu poderia falar muito aqui sobre o que é esse abandonar o primeiro amor, mas eu quero enfatizar um ponto específico. É muito crucial que venhamos avaliar, vigiar sobre a temperatura do fogo do amor de Deus em nossos corações. O quanto o teu coração está queimando por Deus. Eu conheço, infelizmente, muitos casos de pessoas que perderam Deus fazendo a obra de Deus. Você conhece alguém assim? Pessoas que perderam Deus fazendo a obra de Deus. Tiago, como que se perde Deus fazendo a obra de Deus? Simples. Quando você começa a amar mais cargos, funções, reputação do que a própria obra de Deus. Quando você não se interessa mais com o fato do teu coração estar queimando ou não pelo Senhor, mas sim com aquilo que você consegue auferir, consegue alcançar com as suas boas obras. Você está mais preocupado com uma performance espiritual do que com um relacionamento sincero com Jesus. Gente, isso infelizmente é muito frequente. E se você está aqui é porque você confia, ou pelo menos dá ouvidos para o que eu falo. Eu preciso te alertar sobre isso, que infelizmente muitos cristãos, por falta de vigilância, acabam caindo numa vida espiritual meramente rotineira, fazem as coisas por fazer, sabe? Vai para o culto por ir, canta as canções por cantar, ouve uma pregação só por ouvir, só esperando o final, vive uma vida espiritual meio que para bater cartão. E não conseguem mais sentir a presença de Deus como outrora. Não conseguem mais ter aquele relacionamento sensível com o Senhor. É claro que durante a caminhada cristã vão ter momentos, situações da sua vida que você vai estar mais sensível ou menos sensível. Porém, o que você não pode perder de vista é a sua constante vigilância em rapidamente identificar quando estiver distante do Senhor, para que você volte para a presença de Deus. Sabe? A pessoa que está fria espiritualmente, mas consegue identificar isso, ela volta logo. Pior é aqueles que vão se esfriando e eles não percebem, infelizmente, que estão se esfriando, não percebem como suas vidas estão sendo destruídas espiritualmente e acabam aos poucos morrendo espiritualmente. Muitos até não conseguem voltar a esse primeiro amor. Então, Jesus, ele faz esse alerta muito sério. Nós que a igreja de Éfeso era a igreja mais elogiada das 7, a igreja de Éfeso. Rapaz, se você bater o checklist aqui da igreja de... Se fosse, por exemplo, um checklist, assim, chegasse num portão da eternidade, né? Você morreu, tá lá no portão da eternidade e vem um anjo para te avaliar. Ó, seu trabalho árduo tá ok, sua perseverança tá ok, sua vigilância tá ok, você não desiste, tudo ok, você tem paciência, você aqui... Mas tem um porém. Parece que é o checklist do cristão perfeito. Mas, infelizmente, muitos de nós temos uma vida religiosa perfeita, mas não temos mais um relacionamento verdadeiro com Deus. Meu Pai eterno. Vou até passar esse ponto aqui, porque senão o devocional vira pregação de 2 horas. Mas eu quero fechar aqui trazendo você para a reflexão seguinte, versículo 5. Olha o alerta que Jesus faz. Gente, é muito interessante. Quando Jesus ele fala ao nosso coração, é aquilo, né? Toda vez que o diabo coloca o dedo na nossa ferida, é para nos infeccionar. Mas toda vez que Deus coloca o dedo na nossa ferida, é para nos curar. Quando Satanás traz uma realidade à nossa mente, falando de mentira, não, falando de realidade, mas uma realidade negativa, ele traz para trazer um peso de acusação, um peso de culpa. Seria o mesmo que falar assim, ó, você é um miserável pecador desgraçado. Aí você fica com culpa, com condenação no seu coração, e a tendência é você se afundar mais ainda, porque você fica com vergonha de Deus. Acontece contigo o mesmo que aconteceu com Adão lá no Éden. Ele peca, fica com vergonha de Deus, ele se esconde. Mas o Espírito Santo é diferente. O Espírito Santo, ele até traz à luz do nosso coração os nossos pecados. Porém ele traz para curar, para transformar. Então Jesus, quando ele fala aqui, ele não está falando para dizer, só vou te condenar, miserável, você vai para o inferno, não. Jesus está demonstrando um ponto que precisa de ajuste e ele traz a fórmula desse ajuste, a fórmula dessa cura. Versículo 5. Primeiro,
Lembre-se de onde caiu. Você precisa fazer um raio-x da sua vida para verificar os pontos que precisam de melhora. Quando foi que você começou a se esfriar? Quando foi que tal sentimento entrou no seu coração? Quando foi que tal ideia começou a entrar na sua mente? Como foi que tal coisa aconteceu? Lembre-se de onde caiu. Quando você identificar, você volta lá naquele ponto, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, primeiro passo, identifique onde você caiu. Segundo passo, arrependa-te. Terceiro passo, comece o processo de um novo estilo de vida. Isso aqui confronta diretamente o nosso orgulho, porque nós temos dificuldade de reconhecer onde nós caímos, temos dificuldade de reconhecer que precisamos de uma nova forma de fazer as coisas. Ah, Thiago, meu jeito é esse, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não. A ideia é que você reconheça onde caiu e agora aceite o pastoreio de Cristo no seu coração. A renovação da sua mente, na qual você consegue experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí o versículo 5 ainda diz assim: se você não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Por que que tem escrito isso aqui, gente? Porque toda vez que Deus fala conosco, Ele nos dá uma janela de arrependimento. Quando você está aqui ouvindo o devocional e Deus fala ao seu coração, abre uma janela de tempo na qual você precisa mudar de conduta. E sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente acha que tem uma janela de tempo maior do que a que verdadeiramente nós temos. Você acha que vai viver muito mais do que o que verdadeiramente você vai viver. Algumas semanas atrás eu tive, infelizmente, uma das perdas mais próximas e mais dolorosas da minha vida, que foi a do meu tio, que inclusive era pastor há décadas, né? E por uma questão de saúde, o câncer, infelizmente, tirou a vida dele. E engraçado que eu conheço as práticas do meu tio, a rotina dele. Ele era dos irmãos do meu pai, um tio por parte de pai, ele era provavelmente o irmão mais saudável. Meu tio não consumia açúcar há 20 anos. Você tem ideia, entendeu? Uma rotina de atividade física frequente, diária, alimentação impecável. Já tinha uma estrutura corporal que eu considero forte. E infelizmente, essa doença nefasta veio e ele não conseguiu resistir. Então, assim, na mente de toda a família, por mais que ele tivesse 60 anos de idade, ele com 60 tinha mais fôlego, mais força do que eu. Tô fazendo aniversário hoje, né? E assim, a gente achava que ele tinha no mínimo aí mais 30 anos de vida, fácil, fácil. Mas aprove ao Senhor e nós descansamos na certeza de que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Mas o que eu quero te dizer é que quando Deus abre essa janela de tempo para nós, por mais que nós não consigamos a transformação da noite para o dia, nós podemos começar o processo de transformação agora. Você entende o que eu estou falando aqui? Por mais que não sejamos transformados da noite para o dia, nós podemos iniciar o processo de transformação exatamente agora. E é isso que o Espírito Santo nos convida a fazer, assim como Jesus convidou a igreja de Éfeso. Volte ao primeiro amor agora. Lembre-se de onde você caiu. Arrependa-se e pratique as primeiras obras. Então, versículo 7, eu quero orar com vocês agora no devocional, diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E essa aqui é a nossa primeira parte dessa nova série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Quero orar contigo nesse momento. Eu sei que infelizmente a dinâmica do YouTube não permite que outras pessoas mandem vídeos, mas fico grato no Senhor pelos parabéns, tanto no chat quanto nos comentários, quanto também em outras redes sociais. Quero fechar esse nosso devocional aqui para começar o dia com uma oração muito especial. Amém? Senhor Deus, eu oro a Ti, Pai, para que o Teu Santo Espírito nos convença em nosso coração aquilo que precisa de conserto, aquilo que precisa de ajuste, aquilo que precisa de transformação, Deus. Ó Pai, se tem alguém aqui que abandonou o primeiro amor, que deixou o primeiro amor, eu oro para que o Senhor traga de volta. Traga de volta a chama, o desejo, a paixão, aquele amor sincero, aquela sensibilidade de outrora, para que nós possamos caminhar alinhados com o Teu coração.
que o fogo do teu amor, Pai, incendeie todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu sou grato por esse dia especial onde eu completo mais um ciclo. Sou grato pelo ciclo que passou, pelo ciclo que está se iniciando. Que, ó Pai, a tua bênção, eu te peço como um presente hoje, a tua bênção repouse sobre a vida de todos os que estão orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que essa transmissão alcance outras pessoas. Convida alguém para estar conosco aqui nos devocionais diariamente. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa um comentário aqui antes de sair dessa transmissão, tá bom? A gente se fala também lá no Instagram, @tbatista8. Shalom no coração de todos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.